Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz seja com todos, amém? Glórias a Deus. Confesso que hoje está meio quente, hein? Meu Deus do céu, eu estava tocando ali, eu não estava aguentando, irmãos. O suor escorria no olho, começava a arder, e você tentando cantar e o negócio incomodando. Você acha que vida de música é fácil? Não é fácil, não. Amém? Glórias a Deus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, no livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 4. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 4. Eu já falei a respeito de bem-aventurados os pobres em espírito. Se eu não me engano, a pregação ela está no YouTube, se você quiser ouvir depois. Também falei a respeito um pouco de bem-aventurado. Qual que foi a última que eu falei, né? Os humildes, né? Os humildes, já falei um pouco a respeito. E nessa noite, nós iremos falar um pouco a respeito desse verso 4. Então, se você quiser ouvir, tem a pregação, tem as outras pregações que foram ministradas aqui. Todas estão no YouTube, é só você acessar, você poder ouvir e ser ministrado pela palavra do Senhor, amém? Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que? Bem-aventurados os que? Por quê? Porque serão? Agora eu pergunto para vocês, vocês estão felizes chorando? Amém? Amém, né? A gente sempre pergunta, né? Quem é que está feliz? Vocês estão felizes ainda? Amém? Quantos estão alegres aqui? Amém, glórias a Deus. Tem alguém chorando aí? Tem ninguém chorando? Ah, meu Pai do céu. Então essa noite nós vamos aprender a chorar um pouco mais. Porque é fundamental, irmãos, na nossa vida, entendemos que existe sim um tempo para alegria e tempo para chorar, para tristeza, sim ou não? Tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para todas as coisas, irmãos, para todo o propósito debaixo do céu. Eu quero que você entenda nessa noite que o intuito dessa mensagem é levar o nosso coração a realmente se quebrantar na presença do Senhor, para nós entendermos o que significa este versículo. Amém? Como nós acabamos de ler, bem-aventurados ou felizes os que choram. Parece meio controverso, na verdade, mas a palavra está nos ensinando que feliz, abençoado é a pessoa que chora, por quê? Serão consoladas. Amém? Antes de nós começarmos, eu quero que você feche os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor um pouco. Pai, eu quero apresentar este momento a Ti nessa noite, Pai. Eu oro ao Senhor para que a Tua graça e a Tua bondade venha sobre as nossas vidas, Pai. Ministra no nosso coração a Tua palavra, Senhor. Queremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem neste momento nós rendemos todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. A quem agora de pouco nós cultuamos o santo nome dEle, Pai. Te agradecemos por esta oportunidade, pelo privilégio, Senhor, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa. Mais uma noite o Senhor nos aprove estar aqui, podendo desfrutar, Senhor, ó Pai, do partilhar do pão, Senhor, ó Pai, e do vinho, Pai. Uma noite tão abençoada, Senhor, pela Tua mão, Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Como somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nosso coração. Como somos gratos porque o Senhor um dia se entregou pelas nossas vidas. Deu o privilégio, Senhor, de estarmos aqui hoje, podendo exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Tudo por causa do sangue derramado na cruz do Calvário por meio do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. O que seria de nós se não fosse a cruz de Cristo? O que seria de nós se não fosse a Tua graça demonstrada por cada um de nós? Se não fosse o Teu amor pelas nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, eu Te agradeço, Pai, e Te louvo. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Como nós acabamos de ler, irmãos, eu quero repetir novamente, Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem está lá hoje, não estou vendo lá atrás, quem está? Vitória? Vitória, ponha por favor para mim Lucas, capítulo 6 e o versículo 21, a parte B dele. A parte B. Pode pegar inteira, eu falo a parte B dele, pode colocar. 6:21. Aí, deixa assim, isso, acho que é ele mesmo. Não, aí está 22. Está diferente aí, está faltando uma parte aí. Ou a minha Bíblia está errada ou essa está errada. Na minha Bíblia tem duas partes. Vou até abrir aqui, porque eu não estou enganado. Lucas 6. Para mim está aqui, ó. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que neste momento estáis chorando, pois haveis de sorrir. Ali não está, né? Glória a Deus, aleluia, está na NAA, tá vendo? Calma, irmãos, calma, que isso aí deve ser um erro de digitalização, na hora das pessoas fazerem a Bíblia lá, colocarem lá na... Isso acontece, meus irmãos, nas melhores famílias. Amém? Então aí está a parte B, está na NAA, então aqui a gente consegue ver. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome porque serão saciados. E a parte B, bem-aventurados são vocês que agora, porque vocês hão de rir. E na minha tradução está, pois haveis de sorrir. É o mesmo contexto, é o mesmo ensinamento. Jesus está falando a respeito das bem-aventuranças. Eu estava meditando nessa palavra, irmãos, por esses dias. E me veio, hoje eu estava pensando a respeito disso um pouco, e me veio duas situações, dois tipos de choro, que é o choro de dor e o choro de alegria. Amém? Talvez você fale, mas pastor, não tem mais outro tipo de choro? Não, ao meu ver, eu acredito que só são esses dois. Ou você chora por causa de uma tristeza, sim ou não? Ou você vai chorar porque algo muito bom aconteceu na sua vida e você vai chorar lágrimas de alegria, sim ou não? E é isso que Jesus está nos ensinando aqui neste versículo, no versículo 4 do capítulo 5 de Mateus. Que vai chegar um momento que o choro vai cessar nas nossas vidas e nós iremos colher risos de alegria. Amém? Eu não sei você, mas talvez você já passou por algum momento de tristeza, por algum momento de dor. Quantos aqui já passaram por isso? Acho que todo mundo, né? Todo mundo já passou, na verdade, momento de dor, momento de tristeza. E é fato que muitas das vezes, quando essa tristeza vem, muitas das vezes a gente acaba entrando em um lugar, dentro de nós mesmos, no nosso coração, no nosso eu, lá dentro, que fica difícil nós sairmos deste lugar. Sim ou não? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Mas como, pastor, isso aconteceu? Isso aconteceu foi quando um dia eu perdi o meu pai. Quando no dia que eu perdi o meu pai, o meu chão tinha saído. É como se eu já não tivesse mais chão. Para mim aquilo foi muito rápido, foi muito instantâneo. E quando isso aconteceu, eu já levantei desesperado. A minha esposa parou na minha frente assim, ela grudou em mim e falou assim: calma, fica tranquilo. E eu já falei para ela: amor, eu não sei o que vai acontecer se eu perder o meu pai. Eu lembro que naquela época a gente não tinha o carro ainda. Tudo que a gente fazia era debaixo de chuva e não tinha como. E o meu irmão tinha vindo lá de Cordeiro para poder levar o meu pai para o hospital. Aí nisso passou, acho que 1 hora depois, o meu irmão ligou para mim de novo. Ele me chama de gordo, meus irmãos. Todo mundo acha meio estranho isso, mas ele me chama de gordo. Hoje ele acha que é um pouquinho mais gordo que eu. Amém? Ele fala: gordo, vem aqui, ó, o pai está precisando de você aqui, vem para cá, vem para o hospital. Eu falei: tá bom. Aí ele falou: não, peraí que eu vou te buscar. Falei: tá bom. Aí eu já levantei, já comecei a suar frio, já comecei a entrar em desespero, já foi: meu Deus. E nisso o meu irmão chegou, a gente entrou dentro do carro tal, e ele começou no meio do caminho, ele já me veio, já deu a paulada, né? Assim, já tiver que acontecer uma coisa, já acontece agora.
Ele, no meio do caminho, ele falou para mim assim, falou, gordo, pai faleceu. Irmãos, eu entrei num choro, mas num choro. Meus olhos escorriam lágrimas, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar. E no meu coração só vinha uma coisa, parece que todos aqueles eu te amo que eu falei foi insuficiente. É assim ou não é? Eu não sei com vocês, mas comigo foi assim. Quando a partir do momento que eu cheguei no hospital, eu olhei para ele naquela maca, eu vi ele lá totalmente parado, mas o corpo físico estava ali, mas o espírito já não estava mais no corpo. Porque nós sabemos que o corpo só tem vida se o espírito está lá, sim ou não? Já preguei sobre isso esse tempo atrás. Então eu já sabia que o espírito não estava mais lá, mas na hora que eu cheguei lá, o corpo dele ainda estava meio quente. E eu colocava a mão nele, eu falava, pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e só falava isso, eu não sabia mais o que falar, mais nada. E aquele sentimento tomou conta do meu coração e eu comecei a chorar por aquele momento. E depois de alguns dias ainda, logo mesmo depois ainda do acontecido, o meu coração parecia que começou a se entristecer mais. E eu não sabia mais o que fazer. Eu lembro que a gente trabalhava na mesma empresa na época ainda, e para mim eu pensava, e agora, como é que vai ser? Eu vou trabalhar e não vou mais ver ele. Eu vou trabalhar e eu não vou mais ele vir abrindo a portinha da onde eu trabalhava e falar, filho, tudo bem com você? Ele me dava bom dia, boa tarde. Muitas das vezes, quando eu chegava, ele já estava lá, eu já ia direto nele e falava, pai, bom dia, abraçava ele. E para mim, naquele momento, como se tivesse tudo arrancado de mim. E eu me lembro que o meu coração foi tomado por uma tristeza, ao qual por algum tempo, a minha esposa ela pode falar, eu pedia para que o Senhor me levasse. Porque tamanha era a dor que eu estava sentindo. E no meio de tudo isso, eu lembro ainda que eu subia, na época a gente não frequentava aqui a igreja ainda, era da Cristã Filadélfia. Eu lembro que eu falava, minha esposa, eu vou lá na igreja, vou orar um pouco. Chegava lá e começava a cantar a música do Fernandinho, me leva para perto de ti, meu Senhor. E cantava assim, sem a minha esposa saber. Mas o tempo foi passando e começou a acontecer, sabe o quê? Já não era mais o choro de tristeza, mas sim um lugar onde eu estava começando a me esconder. O que isso quer dizer? Que eu já estava me apoiando na minha tristeza. Eu já não estava mais chorando porque eu perdi meu pai, mas é porque eu queria ser, talvez, de uma maneira adulado, modo de se dizer. Era assim que eu comecei a ficar por causa da angústia que eu estava. Mas aí o Espírito Santo ele começou a trabalhar no meu coração e ele começou a mostrar que havia algo no meu coração, que era orgulho. O que era esse orgulho que eu estava vivenciando naquela época? Que eu estava pensando somente em mim. Eu só estava pensando somente em mim. E eu me lembro que eu falei, Senhor, basta, eu preciso sair deste lugar. Eu sei que eu tenho falhado contigo, eu sei que a minha esposa tem me cobrado. O meu filho era pequenininho ainda, meu filho tinha na época 11 meses. Eu lembro que no dia que meu pai faleceu, foi o primeiro dia que ele engatinhou. 9 meses. Foi 9 meses, né? 9 meses. Foi a primeira vez, ainda eu brinquei lá, pai, ele engatinhou. Ele estava sentado, eu falei, pai, ele engatinhou. E meu pai já estava meio ruim, sem eu perceber, ele já estava meio assim. Então, diante dessa situação, eu entrei neste lugar, aonde eu comecei a olhar somente para mim mesmo e acabei não deixando mais o Espírito Santo trabalhar na minha vida. A gente sabe que na nossa vida existe um momento para todas as coisas, até para a nossa vida. Sabemos que a nossa vida nessa terra ela é passageira. Sabemos que a tristeza ela vem, ela dura por um momento. Mas sabemos também que o Deus, ele é o Deus que nos consola, sim ou não? Mas ele só vai consolar aqueles que permitirem que ele venha consolar. E talvez hoje a gente se prende a essa tristeza e esquece que existe algo muito maior acontecendo. Que já existiu algo que foi o fato da cruz de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nossa, esse está mais alto, né? Eita, glória. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que sim, nós precisamos ter o nosso momento de luto, de choro, de tristeza. Sim. Assim como Davi, ele ficou por 7 dias clamando pelo seu filho, que ele teve com Betseba, mas
Infelizmente a criança faleceu, e a partir daquele momento que ele se levantou, dos 7 dias que ele ficou de jejum, que ele ficou se prostrado ao chão, ele jogava a terra, clamando ao Senhor. Chegou a pessoa até ele e falou assim: infelizmente o seu filho faleceu. O que ele fez? Ele continuou chorando? Ele continuou lá embaixo se lamentando, se derramando na presença do Senhor? Ele levantou, chacoalhou suas vestes. Bendito seja a vontade do Senhor. E muitas das vezes nós não entendemos esse processo, esse papel na nossa vida. Que existe um momento sim de chorar, mas existe um momento ao qual nós iremos colher muitas alegrias. Mas é fato que nós, como servos do Senhor, hoje muitas das vezes, nós vemos até mesmo dentro da igreja, pessoas que se dizem que se converteram, choraram, derramaram as suas lágrimas, mas infelizmente as suas atitudes não condizem com aquilo que um dia fez. Mas saiba de uma coisa, que o Senhor, Ele é o Deus que conhece o coração de cada um. Ele sabe se a minha e a tua lágrima é verdadeira. Ele sabe se a minha e a tua lágrima de choro é sim de arrependimento, ou se realmente eu estou chorando para que eu me sinta bem naquele momento e as pessoas me venham, passam a mão na minha cabeça. Irmãos, talvez vocês podem nos enganar, mas deixa eu dizer algo para vocês. Existe um Espírito Santo, entenda isso. Esse Espírito Santo é aquele que sonda a profundeza do coração de Deus, que ninguém pode chegar, somente Ele. E Ele conhece todas as intenções. Se Ele conhece todo o coração do Pai, você acha que Ele não vai conhecer o nosso coração? Você acha que Ele não vai sondar o nosso coração? Então é fundamental nós entendermos isso e temos o cuidado de que realmente aquilo que nós estamos fazendo, sim, é realmente esse choro que vai trazer alegria, porque nós iremos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Amém? Então, como nós acabamos de ler, aqui em Mateus, no capítulo 5, no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por favor, Vitória, abre para mim João capítulo 16, nós vamos ler do verso 16 ao 24. João capítulo 16, do 16 ao 24, diz assim a palavra do Senhor: mesmo algum tempo já não me verão mais, momentos depois, e me vereis de novo. Então alguns dos discípulos comentaram entre si: o que ele quer dizer com isto? Mais algum tempo e já não me vereis mais, e momentos depois e me vereis de novo, e por que vou para o Pai? E se questionavam: que significa algum tempo? Não compreendemos o que ele quis dizer ou o que ele quer dizer. Mas Jesus sabia o que desejavam perguntar-lhe e lhes disse: vós vos questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei: mais algum tempo e já não me vereis mais, momentos depois e me vereis de novo. Aí Jesus agora diz assim, em verdade eu vos afirmo, que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. Aleluias. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis. E mais, ninguém tirará a vossa alegria. Aleluias. E naquele dia
não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que perdides ao Pai, Ele o concederá a vós, em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Verso 20, em verdade vos afirmo, que chorarão e se lamentarão enquanto o mundo se alegrará. Vós o entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. Aqui nós entendemos, irmãos, que existe sim um momento de tristeza, que é preciso sim chorar, mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós que aceitamos a sua palavra, que nos rendemos a Ele, como agora nos aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nós sabemos que as nossas tristezas do presente são passageiras, que vai chegar um momento que eu e você iremos nos alegrar. E qual é essa alegria? De poder um dia estar com Ele na glória, de poder um dia se encontrar com o nosso Senhor. Esse tem que ser o nosso maior desejo. E é fato também que Jesus aqui no capítulo 16, no verso 21, ele está falando a respeito das dores de parto de uma mulher. Eu não sei, mas talvez as mulheres, pode nos dizer se isso realmente acontece nas dores de parto. É difícil, irmãs? Nossa, é doloroso, não é doloroso? Meu Deus do céu, aí quando a gente vê uma família de 15, falei, essa mulher já está anestesiada. Não é verdade? Mas não, irmãos. Mas não. Mas a gente sabe que é só um momento de dor, sim ou não? Talvez você está ali agoniado. Eu lembro, meu Deus do céu, quando meu filho ia nascer, irmãos. Eu lembro que eu vi a minha esposa lá no leito, lá na Santa Casa, em Limeira, e eu comecei a suar frio, eu comecei a passar mal, e a enfermeira socorrendo ela, minha esposa, socorre ele. Ó, ela está ali. Ela está ali. Ela falou, a enfermeira, moça, espera aí que eu já venho já. Ela foi lá embaixo, deixou a minha esposa com dor lá, e foi lá embaixo buscar um chazinho com bolachinha para mim. Mas, irmãos, eu estava angustiado, desesperado, só de ver ela com dor. Eu falei, meu Deus do céu, que hora que isso vai acabar? Imagina para ela, eu falei, que hora que isso vai acabar? Mas eu me lembro também, eu não gosto nem de lembrar da cara do médico. É aquele médico que ele passa perto de você e fala assim, já vai nascer. E vai. Eu falei, meu Deus, esse homem não tem sentimento. Eu falei, não, irmãos, mas imagina se o médico fosse, calma pai, calma, já vai nascer. Imagina, você ia confiar no médico desse? Calma, ele mesmo já estava indo, não, calma, já vai nascer. Aí dali, alguns minutos depois, já saiu aquela bênção lá, em nome de Jesus. Eu lembro que a enfermeira parou assim, seu pai? Sim, sou o pai. Pode vir aqui. Eu lembro que eu cheguei, ele estava resmungando, tão pequenininho, tão indefeso. Mas, irmãos, a hora que eu cheguei perto dele, ele chorando. Eu falei, cadê o potutinha do papai? Ele parou e começou a ficar assim com os olhos, olhando, procurando. Irmãos, toda aquela angústia, toda aquela tristeza, aquele desespero se transformou em alegria. E a gente começa a entender o que a palavra do Senhor está nos dizendo, que existe um pequeno momento de tristeza, que faz parte da nossa vida. Por favor, Vitória, abra comigo lá no Salmo 30, nós vamos ler do verso 1 ao 12. Vamos ler o Salmo 30. Olha o que diz o salmista aqui. Eu te exalto, ó Senhor, porque me reergueste e não me permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte. Pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome.
pois sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma, mas a alegria, ela vem o que, irmãos? Mas a alegria nasce ao romper do dia. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, ó meu Deus, clamei. Ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue, se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti, e não se cale. Ó Senhor Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. Aqui é a confirmação daquilo que nós acabamos de ler em João capítulo 16. A Bíblia está falando que o choro, ela dura somente uma, mas a alegria, ela vem pela manhã, ao amanhecer. E aqui também ele fala no verso 11: converteste o meu pranto em dança, substituíste o meu traje de luto por roupas de alegria. Nós entendemos aqui sim que existe um tempo para que isso aconteça. E deixa eu dizer algo para você nessa noite. O choro tem propósito, sim ou não? Sim. Até mesmo as nossas lágrimas, ela tem propósito. E aqui nós entendemos um pouco a respeito disso. O porquê que eu e você choramos. Ou porque nós estamos com dor, ou porque nós estamos alegres por alguma coisa. Mas é verdade, é real que o choro, sim, ele tem que promover o que em nós? O arrependimento. E clamarmos pela misericórdia do Senhor. Aqui como o salmista está falando no Salmo 30, no verso 11, converteste meu pranto em dança. Substituíste o meu traje de luto por roupas de alegria. Nós sabemos que o choro, ele sim, tem um propósito na nossa vida. Mas saiba que esse propósito, ele tem que levar para quem? Para a grandeza do nosso Deus. Até mesmo o nosso choro tem que engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Porque Deus, ele vai consolar sim, os quebrantados e contritos de espírito. Esse Deus jamais vai se afastar. Mas Ele conhece o coração de cada um e Ele sabe o que se passa no coração de cada um. E se eu e você deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, trazendo o consolo que somente Ele pode dar, nós iremos alcançar uma alegria muito maior. Sabe por quê? Porque Cristo é a esperança da glória. Entenda isso. Quantos aqui um dia talvez queiram conhecer Abraão, sim ou não? Eu quero conhecer Abraão. Eu quero conhecer os pais da fé. Eu quero conhecer essas pessoas que tantos lutaram no passado, que choraram no passado, para que hoje essa palavra estivesse em nossas mãos, para que as promessas do Senhor se cumprissem. Quantos naquela época choraram? Lamentações de Jeremias, Isaías, Ezequiel. Quantos profetas naquela época choraram? Choraram por Israel, porque Israel estava em pecado. O choro deles tinha um propósito: clamar pela misericórdia do Senhor. Quando eu e você choramos, é para clamar a misericórdia do Senhor. E se você conhece esse Deus, sabe que Ele vai consolar. Sabe que Ele vai trazer sim o renovo no nosso coração. Ele vai sim transformar a nossa tristeza em riso, o nosso choro em alegria, porque esse é o nosso Deus. Por favor, Vitória, Salmo 119, verso 136.
Se você puder colocar na NAA, eu agradeço. Só essa NAA já está bom. Olha o que diz aqui. O Salmo 119, o verso 136. Meus olhos vertem rios de... O porquê que o salmista está falando isso? Porque os outros não guardam a tua lei. Sabe algo, irmãos, que a gente tem que aprender? Que nós temos que sair do nosso mundinho, do nosso egoísmo, deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Entendemos sim que o nosso choro tem que ser por uma causa, sim, chorar com um propósito. E aqui o salmista está dizendo que ele chorou sim, por quê? Porque os outros não guardavam a lei do Senhor. A verdade é que hoje nós não choramos mais pelas pessoas que estão lá fora. Hoje nós não choramos mais nem mesmo pelas pessoas que estão dentro da igreja. Eu posso chorar por mim mesmo, porque eu estou passando um problema, eu choro sim. Amém, glória a Deus. Mas até quando nós iremos olhar para dentro de nós e nos esquecermos que o Evangelho é muito maior do que o eu nosso, o egoísmo nosso, a nossa ingratidão? Que nós estamos aqui sim para proclamar o Evangelho do Senhor, que é as boas novas. Existem pessoas lá fora que estão desviadas do caminho do Senhor, que nunca se encontraram com o Senhor, e nós estamos chorando por essas pessoas. Nós estamos chorando por aqueles que estão dentro da igreja, que não se arrependeram verdadeiramente. Porque sim, o que Isaías fez? Qual foi o pecado de Isaías? Qual foi o pecado de Ezequiel? Qual foi o pecado de Daniel? Qual foi o pecado de todos os profetas? De Malaquias, de Jonas, Obadias, Sofonias, entre outros. Qual foi o pecado deles? Pastor, eles não tinham pecado? Tinham pecados. Mas sabe qual que era a diferença desses homens daquelas nações do passado? Sabe qual era a diferença? É que eles sim conheciam o Deus a quem eles serviam. E eles sabiam que o que estava acontecendo naquela época. Israel se afastava da presença do Senhor pela idolatria, pela feitiçaria, pela promiscuidade, pela imoralidade sexual, por tudo. Eles abandonavam a presença do Senhor. E esses profetas que eram levantados para Deus, para exortar este povo, para trazer o povo novamente para a presença, eles choravam por essas vidas. Eles clamavam pela misericórdia do Senhor. O choro desse povo, o choro desses profetas tinha propósito. Eles choravam pela nação de Israel, mas eles estavam chorando aos pés daquele que podia resolver. Irmão, se tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor. Clame pela misericórdia do nosso Deus. Aqui sim nós vemos então o que o salmista está dizendo: meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. E assim nos nossos dias não está diferente, irmãos. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão nem aí. A palavra do Senhor é pregada. E eu falei esses tempo atrás, quantas coisas profundas estão dizendo aqui. Mas deixa eu dizer algo para você, você não vai viver coisas profundas vivendo no raso. Você não vai viver coisas profundas estando somente no raso. Você acha que essa música que nós cantamos, Me Tira do Raso, ela é qualquer música? Ela tem um propósito do reino dos céus, que é ensinar a nossa vida. Senhor, nos leva mais fundo. Eu quero te conhecer. A ponto de eu e você mergulharmos sim no rio do Senhor para vivermos coisas grandiosas em Deus. Para que Ele venha se revelar a nós. Não é o que o profeta Isaías diz? Conhecer, não é Isaías, não lembro agora. Conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias. Não é assim? Ou o que foi dito no acampamento esse tempo atrás, foi em vão o que disse no acampamento? Vamos só pegar um versículo qualquer e vamos falar sobre isso. Não é isso.
O profeta está dizendo, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O que quer dizer isso? Mergulhe no rio do Senhor, busque a face do Senhor. Não queira viver coisas extraordinárias em Deus estando no raso. Deus nos chamou para mergulhar no rio dele. Aleluias. Eu quero dar outro exemplo, por favor, Vitória. Lucas 23, do verso 27 ao 28. Lucas 23, do 27 ao 28. E uma grande multidão seguia a ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Porém, Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu: filhas de Jerusalém, não choreis? Não choreis por quem? Coloca, por favor, Vitória, na KJ. Era só aquele versículo mesmo. Verso 28, isso. Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu: filhas de Jerusalém, não choreis por... Antes o quê? Pranteai por vós mesmas e por vossos filhos. Existe propósito no choro. Irmãos, naquela época, logo depois que Jesus ressuscitasse, havia uma grande perseguição. Eu acredito que Jesus estava falando a respeito disso. Porque Jesus, ele estava vivenciando isso na sua própria pele. Ele estava indo sendo crucificado, e mesmo naquele momento de dor que Jesus estava passando, carregando a sua cruz, ele olha para as mulheres e eles falam: por que estão chorando por mim? Não chorem por mim. Chorem pelos seus filhos e chorem por vocês. Porque, irmãos, ia chegar o momento que a perseguição ia começar a vir sobre a igreja do Senhor. Aí, se você não estiver firmado em Cristo, a perseguição vai vir. E se você não estiver em Cristo, você vai negar o nome do Senhor. Deixa eu perguntar, nós estamos chorando pelos nossos filhos? Chorando pelas nossas vidas com um propósito? Chorando pela igreja? Nós fazemos isto? O nosso papel é termos o nosso coração transformado pela palavra do Senhor, ao qual eu e você devemos sim ter o coração igual do nosso Pai, que é um coração de compaixão, um coração que se compadece pela igreja. Amém? Então aqui Jesus está chamando a atenção das mulheres: não chorem por mim. Antes planteai por vós mesmas e por vossos filhos. É preciso, irmãos, reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Isso é um fato, é comprovado. Nada do que nós temos hoje, se não fosse a mão do Senhor, nós não teríamos nada. Porque tudo vem dele e tudo é para ele. É fato que nós precisamos sim entender o nosso papel como igreja do Senhor. Para que eu e você sejamos sim consolados pelo Espírito Santo, nós devemos nos arrepender daquilo que nós fizemos, ou daquilo que nós temos feito, ou não temos feito. É necessário. O Senhor, Ele só consola os corações quebrantados e contritos. Não é a oração que Davi fez? Ele pecou, mas se arrependeu.
O Senhor consolou Davi. O Senhor restaurou a vida de Davi. Mas, infelizmente, as consequências vieram dos seus atos. Mas aí a verdade é o seguinte, que as consequências podem vir. Mas saiba de uma coisa, se você estiver com o Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai estar na caminhada com você. Mas é necessário arrependimento. Você acha que na nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, acabou todas as nossas as aflições, acabou as nossas tribulações? Pelo contrário, parece que aumenta cada vez mais, é verdade? Parece que cada vez mais agora está mais difícil. Porque agora o Espírito Santo, ele começa a sondar o nosso coração e começa a falar ao nosso coração, ó, isso está errado, isso precisa ser corrigido. É necessário corrigirmos. Quantos querem ver o Senhor aqui? Glórias a Deus. Por favor, Vitória. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler do verso 1 ao 8. Talvez muitas pessoas se assustam, né, quando a gente abre Apocalipse, não é verdade? Mas eu acho que era para nós ficarmos felizes, né? Não é verdade? É o livro da revelação. Muitas promessas estão aqui. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 8. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os... Vou repetir novamente. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os... com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Meu Deus, que momento vai ser esse? Quando nós estivermos com Ele, e Ele habitando no meio de nós. Olha que coisa linda, irmãos. Verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado nos afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quando os covardes, os incrédulos e os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. É forte isso, né? É forte. Mas a palavra está nos ensinando que nós devemos ser verdadeiros. Há uma revelação aqui, irmãos, do que vai acontecer.
A Bíblia está nos dizendo que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Tudo está acabado. E aqui vai ser o momento ao qual o Senhor vai exterminar todas as coisas. E é onde Ele fala que há um novo céu e uma nova terra. Ele fala, esse que fez todas as coisas. Então não vai mais haver dor, tristeza, sofrimento, mas sim que eu e você iremos desfrutar de uma alegria, de um gozo eterno na presença do Senhor. Que privilégio é esse que eu e você temos, irmãos? Qual é o privilégio? É esse. Essas são as bênçãos que estão preparadas para aqueles que perseverarem, para aqueles que permanecerem na presença do Senhor, para aqueles que um dia sim choraram, mas serão consolados. E sabe qual é o nosso maior consolo? É um dia chegarmos aqui, neste momento, de estarmos juntos com o Senhor, e podemos um dia contemplar o Senhor vivendo em nosso meio, aonde Ele vai ser o nosso Pai, e nós seremos o seu filho. Quantos aqui são filhos do Senhor? Quantos aqui desejam viver para a glória do Senhor? Quantos aqui um dia anseiam conhecer o Senhor na sua plenitude? Esse é o nosso desejo, irmãos. Esse tem que ser o nosso maior anseio. Mas deixa eu dizer algo para você. Não deixe que as tristezas te roubem da presença do Senhor. Ela vem, amém. Mas saiba que você tem um Deus que te consola. Você tem um Deus que guarda o teu coração. Eu acho que existe um choro que talvez alegre o coração de Deus. Um choro que talvez a gente olhando humanamente, para nós não tem muito, como que eu posso dizer, não fala o sentido. Mas a gente vê, contempla a pessoa chorando, as lágrimas caindo. Mas eu imagino o coração de Deus, quando Ele começa a olhar e contemplar um pecador que se arrepende. Imagina como fica o coração de Deus quando aquela pessoa está chorando, arrependida e clamando, Senhor, me perdoa, Pai, me salva. Essa talvez é a maior alegria no coração do Senhor. Porque uma vida para Deus é muito mais importante, irmãos. Uma vida para o Senhor é mais importante do que o mundo inteiro. Talvez você tenha chorado pelo teu marido. Talvez você tenha chorado pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos. Talvez você tenha chorado por uma perda. Deixa eu dizer algo para você. Esse choro é passageiro. Esse choro, ele somente dura uma noite. A Bíblia não está falando que realmente, se eu chorar hoje, amanhã, não, irmãos. Ela está falando que é algo passageiro, é algo que vai vir, mas vai passar. Mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Ela vem somente para os corações que estão verdadeiramente arrependidos, para os corações realmente que entendem a palavra do Senhor. Se você está chorando por dor, não se preocupa, o Senhor irá te consolar. Se você está chorando pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, não te preocupes. Você vai colher prantos de alegria. Mas espere só mais um pouquinho. Não desista. Não desista, continue perseverando. Se tiver que chorar, chore sim. Chore aos pés do Senhor. Porque somente Ele pode fazer todas as coisas. Somente Ele pode fazer. Somente Ele pode restaurar aquela vida perdida. Somente Ele pode trazer alegria no nosso coração de volta. Eu só peço para você, continue, chore sim aos pés do Senhor. Essa mesa, ela está pronta, mas não é uma mesa para nós chorarmos de tristeza. Ela não está montada aqui porque um dia o Senhor morreu, ai, Jesus morreu, irmãos, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e é um motivo de alegria. Se as nossas lágrimas hoje vierem, são motivos de alegria.
porque o nosso Rei ressuscitou. Onde está a morte e a sua vitória? O Rei ressuscitou. E Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque naquele dia não haverá mais pranto, nem choro, irmãos. Somente a alegria de estarmos na sua presença. Podendo chamar o nosso Pai, Pai. E Ele falar, filho, eu estou aqui, filho. Esse momento é um momento de alegria. É um momento de nós comemorarmos o grande feito da cruz. Se alegre no Senhor. Essa mesa, ela está pronta. E nós iremos partilhar do pão e do vinho. Mas não chore de tristeza não, pelo contrário, não. Chore de alegria. Tenha alegria no teu coração. Porque esse momento, ele é único. Como diz a pastora Márcia, né? Talvez pode ser a última ceia. Não. É mais uma ceia. Estamos próximos do Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas eu guardo ansioso. Sabe para qual dia? Sabe para qual dia? Um dia que nós iremos cear com Ele. Ele está preparando uma mesa para aqueles que um dia choraram, se arrependeram e reconheceram Ele como Senhor e Salvador e buscaram viver uma vida plena nele. Ah, irmãos, que dia que vai ser esse? Talvez na nossa cabeça a gente comece a pensar naquela mesa enorme assim, né? Que vai pegar, meu Deus do céu. Que coisa linda, irmãos. Mas a verdade é que o Senhor, Ele tem transformado o nosso choro em riso. Passe sim pelo momento de luto, passe. Quando acontecer uma perda, passe. Mas, irmãos, que nós sejamos como Davi. A hora que aconteceu, acabou, passou os 7 dias de luto que ele teve. Ele se levantou e foi. Não fique se lamentando. Mas que esse momento seja um momento para que você venha exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê? A vontade dele é que prevalece. Não é a nossa. Nós continuamos aqui, na caminhada, lutando, batalhando, para que um dia nós venhamos nos encontrar com Ele, para que um dia nós venhamos contemplar a face do nosso Senhor. Que assim o Senhor abençoe a sua vida, que assim o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. E vivam, irmãos, realmente para a glória do Senhor. Não tenha medo de chorar. Já ouvi acreditar, né, que homem não chora. Oh, irmãos, homem chora. E se possível, chora mais que mulher. Chora. Chora. Não tenha medo de chorar. Não tenha medo. Pois nós temos uma promessa que o Senhor nos fez, que Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Não se preocupe. Ele vai enxugar a lágrima dos teus olhos. Mas não se prenda somente a isso. Viva para a glória do Senhor. Faça tudo que você fizer, faça para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida.